Oi, estou continuando a série Cultura do Sobrenatural. O objetivo dessa série é mostrar o padrão que podemos enxergar ou perceber nos personagens espirituais e interdimensionais da cultura atual, nos filmes, assim como na mitologia e nos contos da antiguidade. Hoje eu vou falar a respeito de anjos, watchers e deuses e vamos ver quais são as semelhanças deles, que podemos ver tanto no livro de Enoque, como na mitologia egípcia, grega, na Bíblia, assim como em Hollywood. Então eu vou começar falando a respeito do que a Bíblia tem a dizer sobre os anjos. Uma coisa que podemos descobrir na Bíblia é que fala especificamente que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e já não diz isso dos anjos. Então tudo indica que os anjos podem assumir a forma de homens, mas não foram feitos necessariamente à imagem e semelhança de Deus. Na Bíblia também vemos que os anjos não são necessariamente físicos, eles são seres espirituais, mas que assumem a forma física quando vêm para a terra. A Bíblia diz que os céus são de Deus e a terra foi dado aos homens. E é como se os anjos tivessem a capacidade eles são mensageiros, né? Então eles têm a capacidade de interagir entre o plano espiritual e físico. Então assim eles têm essa capacidade de mudar para corpo espiritual e se manifestar de forma física, às vezes como homem, como eu mencionei. O que vemos na Bíblia é que esses anjos têm acesso ao trono de Deus. Em Jó, vemos capítulos 1 e 2, se refere especificamente. Vou ler para vocês aqui. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então aqui a gente vê claramente essa interação de Satanás, também um querubim, um anjo, tanto tendo acesso à terra fisicamente, como tendo acesso ao trono de Deus. Repare também que aqui em Jó, ele utiliza a palavra filhos de Deus, como se referindo aos anjos. No original, aqui está como Benar Elohim. Na Bíblia, ele costuma se utilizar Benar Elohim como criação direta de Deus, e já Benar Adam como filhos de Adão. Então, no caso, Adão era um filho de Deus, assim como os anjos, criações diretas de Deus, ok? Mas vamos lá, qual é o propósito dos anjos então? Em Hebreus diz que eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então isso indica ou nos dá uma dica de que eles foram criados para nos ajudar, para cuidar daqueles que hão de herdar a salvação, ajudar o homem. Agora, uma polêmica, um verso polêmico interessante, às vezes as pessoas falam a respeito da hierarquia. Nós sabemos que Deus está acima de tudo, temos os anjos e temos o homem. Mas qual será a posição do homem e dos anjos, ou dos anjos perante os homens? Em Salmos 8, temos Davi conversando com Deus e ele diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, me pergunta, ele está se perguntando assim, né? Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que Elohim, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele, o homem, tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo pusestes debaixo de seus pés. Então aqui, o detalhe que eu quero chamar vocês, porque Davi está falando, ele diz, se referindo ao homem, pouco menor o fizeste do que Elohim. Podemos ver na Bíblia, na versão King James, que cada vez que a palavra Elohim está presente, ou não cada vez, mas normalmente, pelo menos 2.346 vezes, a palavra Elohim foi traduzida como Deus na Bíblia. E na versão King James, você pode ver isso numa referência bíblica. Eu gosto de utilizar a Blue Letter Bible, só que é em inglês, mas é muito boa, online. Já a palavra Elohim é traduzida como anjo apenas uma vez, e é nesse verso.
E agora a gente pode se perguntar se isso foi uma questão de tradução ou não, mas se a gente for ver no original, parece que este versículo está dizendo que Deus fez o homem um pouco abaixo dele. E de certa forma faz sentido, considerando que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E não apenas isso. Diz em 1 Coríntios 6:3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Se referindo aos homens julgando aos anjos. Então, isso explicaria porque talvez exista essa inveja da parte dos anjos e porque alguns anjos, além de se orgulhar, também caíram, se rebelaram contra Deus. Eles sendo feitos seres tão perfeitos, sendo posta numa hierarquia abaixo dos homens, tendo que servir e cuidar dos homens e sabendo que um dia eles seriam julgados pelos homens. Talvez isso responda algumas perguntas aí de por que tanta raiva de Satanás e desses anjos caídos contra os homens e contra Deus. Mas vamos continuar. Esses anjos, talvez vendo esses anjos fisicamente ou na carne, eles poderiam facilmente ser confundidos com deuses. Nós temos em Apocalipse um exemplo onde João, ele está na ilha de Pátmos e ele recebe muitas revelações e visões que acabam se transformando no livro de Apocalipse. E nisso um anjo vem e começa a conversar com ele e ele diz que ele se lançou aos pés desse anjo para adorar. Mas o anjo disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Bom, em outras palavras, o anjo mandou não ser adorado. Nós não devemos adorar a anjos, e sim a um Deus. Bom, a Bíblia também se refere à queda de anjos, a Lúcifer que se rebelou. Mais tarde eu vou fazer um vídeo a respeito de Lúcifer, a serpente, a antiga serpente, porque a nossa cultura está repleta da cultura da serpente, que aliás não era rastejante no Éden, tá bom? Não era essa serpentinha que a gente vê pintado nos quadros, ela virou rastejante depois, simples e rastejante depois do castigo que recebeu, ou da maldição. Mas a Bíblia se refere à queda de anjos e em Judas ela fala dos anjos, se refere a anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, daí comparando eles assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo-se entregue à fornicação como aqueles e ido após outra carne. Então, resumindo, em Judas ele se refere a anjos que deixaram seu estado original, que é a palavra habitação aqui é octerion, utilizado apenas 2 vezes no Novo Testamento, e na segunda vez ela está se referindo a um corpo espiritual que vamos ter em algum momento uma vez que estivermos do outro lado. E aqui ele está dizendo então que esses anjos deixaram sua habitação, ou seu corpo original, para ir atrás de carne estranha. Quando foi que isso aconteceu? Bem, em Gênesis, voltamos a ouvir falar do tal dos filhos de Deus, dos anjos, as criações diretas de Deus. Ele diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e isso foi um pouco antes do dilúvio, as filhas nasceram deles. Viram os filhos de Deus, os anjos, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Resultado? Haviam naqueles dias gigantes, na palavra original é Nephilims, ou os caídos, na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama.
Então é muito interessante este acontecimento desses anjos que parece terem tido filhos com as suas esposas. Já falamos no outro vídeo a respeito das bruxas e feiticeiras. Parece que as primeiras bruxas e feiticeiras foram as que adquiriram conhecimento desses anjos caídos e tiveram esses filhos que possivelmente foram muito famosos mitologicamente falando. Temos o livro de Enoque, que também fala da queda dos anjos, fala especificamente a respeito do conhecimento que os anjos entregaram aos homens, e fala também só que se refere aos anjos caídos como watchers, sentinelas ou guardiões, fala também que tiveram filhos, os Nephilims. A gente também, além desse conto no livro de Enoque, a gente também vê um conto parecido na mitologia egípcia e na mitologia grega, tá bom? Nós temos deuses, nesse caso não são referidos a homens, mas nós temos, não se refere a anjos, mas nós temos estes deuses que também tiveram filhos que eram semideuses. Eu acho tudo isso muito curioso. Quando eu era pequena, eu lembro de ouvir em Deuteronômio, onde Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, fazendo parte dos 10 mandamentos, eu me perguntava, tá, mas como assim não terás outros deuses? Então quer dizer que havia pelo menos essa opção de outros deuses, senão da onde eles iriam inventar isso, de onde o homem teria criado essa ideia de outros deuses? Eu acredito que é muito possível que estes outros deuses eram os anjos caídos, posando como deuses, sendo adorados como deuses, trazendo conhecimento que eles adquiriram de Deus, né, por estar na mesma dimensão de Deus, trazendo conhecimento ao homem. Então temos uns grandes feitos até na arquitetura, né, tem as famosas pirâmides do Egito, nós sabemos a ciência da medicina, talvez tudo isso possa ter sido resultado do conhecimento gerado dos anjos caídos para os homens, e a gente vê esse reflexo. Então a gente vê esse reflexo na Bíblia, a gente vê isso no livro de Enoque, vemos isso na mitologia, esses deuses tendo filhos semideuses, que né, na mitologia egípcia, grega e em outras mitologias também, indiana, existem outros que também refletem isso. E também em Hollywood, né? Tem o filme dos Watchers, e eu sei que tem desenhos animados de Watchers, que são os guardiões, e também um filme que gerou muita curiosidade foi o filme Noé, que foi lançado em 2014, e nesse filme, o que eu achei muito interessante, por mais que eu não tenha gostado totalmente da narrativa, eu não gostei de certas coisas, mas eu achei muito interessante como eles colocaram os Watchers, os guardiões, que são os anjos caídos, ajudando a construir a Arca de Noé na mesma época do dilúvio, sendo que em Gênesis a gente vê que eles estavam presentes na época sim, antes do dilúvio, e provavelmente eles geraram uma cultura para os seus adoradores, uma cultura destrutiva, e começou a gerar, tanto que diz que daí então houve tanta corrupção, tanto moralmente quanto física, que o dilúvio teve que vir para colocar um reset e começar tudo de novo. Então, está aí, mais uma vez, é uma questão de qual Deus adorar, né? Então, temos que adorar a Deus sobre todas as coisas. Então, é isso, espero que tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar a respeito dos Nephilims, a respeito dos filhos destes deuses, dos filhos dos anjos e quão presente eles estão na nossa cultura. Isso também explica algumas atitudes esquisitas de Deus e por que ele teria preferência por certas raças ou certas genealogias. Mas vamos falar a respeito disso no próximo vídeo, a respeito da cultura do sobrenatural. Até mais!